Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o dia está assim, bem ensolarado, porém com algumas nuvens para chuva. Acredito que vai chover mais tarde, mas é isso, vou estar mostrando meu dia a dia para vocês. Se tiver pedidos também vou estar filmando, mostrando a vocês, tá? E é isso, gente. Se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilhe e bora pro vídeo. Gente, ó, aqui eu coloquei o óleo para esquentar. Nicolas acabou de acordar, já tá ali bem abusado. E aqui eu já decorei já o bolinho, que é o bolo brigadeiro. Vou só tampar agora. Aqui tá pra mim bater duas massas de bolo, que é pra fazer bolo de trigo, que eu preciso fazer reposição. Inclusive tá separado aqui. E aqui eu já vou fritar as coxinhas, que a cliente já tá vindo pra buscar. Então, só falta eu fritar as coxinhas, que ela já tá chegando. Gente, ó, agora são 5h30, tem mais um pedido saindo. O bolo já tá ali esquentando, então vai ser um bolo de brigadeiro e 10 coxinhas, tá? Então aqui eu já tô organizando tudo. E aqui eu já tô colocando meu óleo pra esquentar. E ó, que eu falei pra vocês no vlog passado, aquela diquinha lá do salgado, ó. É disso daqui que eu tô falando, tá vendo? Ó, a farinha de rosca que fica. Aí isso daqui interfere no resultado final, né, do salgado, né, gente? Depois de frito. Então, ó, aqui eu já dei uma limpeza nele e vou começar a fritar os salgados. Quando é assim, gente, que eu tô em casa, eu pego o pedido até 8 horas da noite, 9 horas, dependendo se o cliente vir retirar, claro. Mas depois de 5 horas eu fecho, porque aí é a hora que o pessoal não faz mais a entrega. Os bolinhos estão ali, eu não vou fazer hoje, porque já são quase 6 horas da noite, então não vai adiantar eu fazer hoje, então vou deixar pra fazer amanhã. Vou daqui a pouco embalar essas embalagens, ou colocar no saquinho plástico e deixar na geladeira. Quando for amanhã eu utilizo, que eu vou inclusive fazer reposição, então vou ter que fazer 4 amanhã, mas eu mostro pra vocês, tá? Então vou cuidar nesse pedido aqui, pra poder, quando tiver pronto, eu avisar a cliente pra vir retirar. Bom dia, pessoal, aqui já é outro dia, já estamos acordados aí, Nicolas, desde 6 horas da manhã. Já estendi roupa pra aproveitar o sol, também já lavei roupa, dei uma organizada na casa. Confesso pra vocês que eu ainda tô com sono. Mas é isso, gente. Bora lá. Hoje eu tenho massa de coxinha pra fazer, bolos também pra fazer. Então, tô tentando adiantar o máximo possível agora na parte da manhã, porque Nicolas tá naquela fase que só quer estar grudado em mim, gente. Onde eu vou, ele quer grudar nas minhas pernas e não sai. Então, aqui, ó, pra começar o salgado, eu vou colocar água. Vou colocar o leite. Vou acrescentar o óleo, a margarina. Gente, pra dar um sabor aqui, eu vou estar acrescentando tempero do chefe, caldo de galinha em pó e também açafrão. Como vocês estão vendo, o Nicolas já tá daquele jeito. É assim, gente, tá passando assim o dia todo. Aí fica difícil, sabe? E pensa numa coisa que é você fazer as coisas dentro de casa, trabalhar e ter juízo pra aguentar o dia todinho. Ele é assim, não sei o que está acontecendo com ele. É isso. Vou agora pesar a farinha de trigo e já vou fazer a massa, porque hoje meu tempo, pelo jeito, está curto. Gente, ó, deixa eu atualizar vocês. Agora são 9h43. Ali tá a minha massinha, a baguncinha de Nicolas, como sempre. E a porta está fechada, porque este garoto aqui começou a chover. E aí ele porque quer mexer na água. Tá chorando no meu pé. E eu já levei ele um pouquinho pra brincar com a água, mas não pode, né, gente? Tá direto na água. E aí, deixa eu atualizar vocês. Fora isso, dei uma limpadazinha aqui na bancada, bati a massa dos bolos. Também já aproveitei pra guardar a louça que tinha ali. E já lavei essa outra loucinha e já limpei a pia, pra já deixar certo, né? Aqui no forno,
tá os bolos assando. E eu deixo esse pano ali, gente, porque ajuda também pra poder secar, né? E aqui, ó, olha só a chuva. Hoje tá que tá. E aqui, meu frango, ele já cozinhou. Gente, esse frango tá um cheiro. Eu vou falar pra vocês, aquele cheiro de tempero maravilhoso. Ó, ele já cozinhou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo colocar Nicolas pra dormir agora. E vou depois vir e desfiar esse frango pra fazer... Porque esse daqui, gente, é um pré... Como é que eu posso dizer a vocês? É um cozimento inicial, digamos assim, tá? E aí, depois desse cozimento, eu vou desfiar. E aí, sim, eu volto com o tempero real mesmo, que é pra ser temperado esse frango. Esse frango aqui é do curso que eu tô fazendo. Então, eu já tô testando, aproveitando que eu preciso fazer coxinhas. Então, eu já aproveito e faço o teste, tudo. Mas, pelo cheiro, eu já vou dizer a vocês que tá sensacional. Lembrando que já tem receita aqui de frango também pra vocês, que eu uso, assim, que eu tava usando, né? Não sei se eu vou usar esse a partir de agora. E é delicioso também, tá? E é isso. Vou tentar colocar esse bebê pra dormir, pra ver se eu tomo café, gente. Porque agora são 9h45 e eu ainda não tomei café. Ele já tomou, já mamou, já se trocou, já tomou banho, tudo, né? E eu ainda não. A imagem tá horrível, tá? Porque, né, fechei a porta e já era. Pronto, gente, ó, acabei de colocar Nicolas pra dormir, a chuva já deu uma parada. E aqui eu já tô separando os temperos, porque eu já tô fazendo, como eu disse pra vocês, agora o tempero original, digamos assim, tá? Então aqui eu vou dar uma refogada, né, na margarina, ou na cebola, junto com a margarina. Vou deixar aqui refogando em fogo baixo. Enquanto isso, eu já cozinhei o frango, ó. E ele tá tão cozinhadinho, gente, que eu vou desfiar ele com o próprio fouet, tá? Se vocês quiserem, né, fazer um frango bem mais desfiadinho, aí vocês batem ou no liquidificador ou no triturador, que é pra fazer as coxinhas de festa. Mas aqui, como eu tô fazendo coxinhas um pouquinho maiores, então eu prefiro deixar ele um pouquinho mais... Como é que fala? Um pouquinho mais grosseiro, tá? Então eu vou desfiar ele aqui rapidinho. E aí já vou jogar na panela assim que refogar lá. E aí tá pronto o frango, gente, ó. Vou deixar esse caldinho, ele tá tão gostoso, tá tão cheiroso, que eu vou deixar até esse caldinho, pra deixar um franguinho bem suculento. Depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? Nicolas segue dormindo. Os bolos já assaram, já desenformei, tá aqui em cima esfriando. O frango também, gente, ó, já ficou pronto. Maravilhoso, delicioso. A única coisa que eu acho é que eu vou ter que diminuir a quantidade de sal na próxima vez. Mas tudo é teste, né? Então, ele tá aqui, ó, esfriando. Ficou bem molhadinho o frango. E quando ele esfriar, aí eu começo a modelar as coxinhas, tá? Agora, eu vou precisar fazer aqui uma receita de brigadeiro tradicional, né? Porque eu preciso de brigadeiros de enrolar pronto. Eu só tenho 2 ali. Então, eu preciso fazer mais, tá? Então, aqui na minha panela, eu coloquei 200 gramas de leite condensado. Vou colocar agora 25 gramas de chocolate em pó. O chocolate em pó que eu uso é o 32% cacau. Depois eu quero trocar, gente. Eu quero trabalhar com chocolate 50%. Né? Conforme a gente vai se organizando, a gente vai trazendo melhorias, não é verdade? Então, depois eu quero trabalhar com chocolate 50%. Esse daqui não é tão doce, mas comparado ao 50%, ele se torna mais doce. O 50% também, você bota uma quantidade menor e o brigadeiro fica mais escuro, enfim. Então, aqui, ó, já misturei, tá vendo? Fica assim. Sempre faça isso para evitar ficar com aquelas pelotinhas, tá? Agora eu vou adicionar aqui o meu creme culinário. Se você quiser usar creme de leite, pode também. Mas eu uso creme culinário pra tudo. Então, aqui eu coloquei 100 gramas de creme culinário. Vou dar uma mexidinha novamente. Vou aproveitar que o Nicolas tá dormindo e já vou levar o fogo pra poder dar o ponto de enrolar, tá? E aí, eu vou tomar meu café, porque eu ainda não tomei, gente. Eu já tô vairada de fome. Mas eu prefiro adiantar as coisas do trabalho,
Porque na hora que esse menino acorda, dá pra mim, entendeu? Colocar o pão na boca e ir olhando ele. Mas quando eu trabalho assim, fica mais dificultoso. Não que eu não consiga fazer, eu consigo. Mas assim, é mais trabalhoso, que ele fica no meu pé, ele fica chorando, aí eu tenho que dar atenção para o que eu tô fazendo. Então, enquanto ele tá dormindo, eu corro pra adiantar o que for possível pra poder adiantar essa parte do trabalho. É isso. Vou levar agora pro fogo, um pouco de enrolar. Depois eu volto e vou tomar meu café. Gente, ó, a chuva pegou novamente. Vou começar a fazer as coxinhas, tá? Aqui minha massa já tá fria. Meu recheio também já esfriou. E Nicolas acabou de acordar. Ó, tá vendo? Quando você embala a sua massinha no plástico e deixa ela fechadinha, ela não vai ressecar, ó. Tá vendo? Ela não resseca. Então, pra você trabalhar com a massa, fica muito mais fácil. Então, sempre que você for fazer salgados, mantenha a sua massinha sempre embaladazinha, tá? Ó, aqui eu vou fazendo as coxinhas pro meu delivery. Gente, eu faço nesses tamanhos aqui porque é o que mais sai, tá? Depois eu quero fazer maiores, porém eu faço só mais nesse tamanho. Aqui eu peso 36 gramas de massa e completo com o recheio de frango, ó. Gente, esse recheio tá bem cremosinho. Pra dar 50 gramas. Então, ou seja, vai mais ou menos aí 35, peraí que eu sou ruim de conta. Sim, 15 gramas de recheio. Eu sou muito ruim, gente, de conta assim de cabeça, não presta não. Aí aqui, ó, eu vou modelando a minha coxinha. Eu vou subindo a massa e vou fazendo a modelagem do meu salgado, ó. Quando o frango ele tá bem molhadinho, você percebe a diferença para você modelar, tá? A diferença para modelar é nítida. Ó, isso daqui, gente, é coisinha de cebola. Vou colocar pra cá. Ó, modelou a coxinha, tá pronta, tá? Aí ela fica com peso final de 50 gramas, tá certo? Então eu vou fazer aqui as outras e aí quando terminar eu volto com vocês. Bom, gente, ó, já finalizei as coxinhas. Como eu tava falando aqui, eu tive dificuldade em fazer as coxinhas. Por quê? Porque eu deixei o meu frango bem molhadinho. E isso, na hora de fechar a coxinha aqui, o caldozinho do frango subia. Então, ficava ruim pra poder fechar, ó. Inclusive, algumas aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Ó, na pontinha ficou um pouquinho do caldo, tá? Mas deu certo, só que deu uma trabalheira, né? Porque querendo ou não, eu acabei demorando mais do que devia. Aí aqui agora eu vou começar a empanar. A mesma coisa, tá? Água e farinha de rosca. E lembra daquela dica que eu dei pra vocês no outro vídeo? Quem não assistiu o vídeo todo, acaba perdendo as dicas que eu solto no meio, entendeu? Então, assista sem pular, gente. Ó, aqui o que eu faço? Passei na farinha de rosca, eu passo aqui e tiro o excesso. Tiro o excesso todinho. E aí, quando eu for levar pra fritar, ela não fica com aquele excesso, nem suja muito o óleo de farinha de rosca, tá? Agora eu vou terminar aqui de empanar elas, pra poder já colocar no saquinho e colocar a etiqueta de validade e fabricação, né? E levar pro congelador. Eu nunca frito, gente, elas assim, tipo, terminou de fazer, empanei e levo pra fritar. Não, eu sempre gosto de fritar ela refrigerada, tá? Então eu vou fazendo assim com todas, depois eu volto. Porque eu ainda vou ter que dar banho em Nicolas, porque ele já tá começando a querer se abusar. Gente, ó, tem um pedido pra sair aqui. Saiu a tortinha Prestígio, eu nem mostrei pra vocês, mas a tortinha Prestígio já saiu. E aqui, como eu tô sem as trufinhas... como é que fala? Pincelada, eu vou ter que pincelar algumas, tá? Então, o total aqui, eu vou ter que pincelar 6 unidades. Que vai ser 2 de chocolate, 2 de ninho com Nutella e 2 de paçoca. Então, eu vou pincelar aqui. Esse pedido que tá na sacola, não sei se vocês estão vendo aí,
é o pedido pra sair também, que a moça vai vir retirar. E nesse outro pedido que eu tô fazendo aqui, que é o das trufas, tem coxinha, tem fatia de ninho e chocolate, que inclusive tá ali já descongelei. Vou só fazendo a cobertura, tá? Então eu vou pincelar aqui pra depois poder vir rechear. Gente, pra pincelar essas trufas eu pincelo 2 vezes, tá? Porque a primeira camada é muito fina. Então, eu faço a primeira pincelagem, depois eu volto e pincelo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, vou levar pro congelador. E quando der uma endurecidazinha, eu volto e faço. Agora, eu vou preparar essas fatias aqui enquanto tá lá no congelador. Já dei a segunda pincelada nas trufas. Agora, eu vou fazer a fatia de ninho e a outra fatia de Nutella. Ou ninho e chocolate. Aí aqui, eu coloco no saco de confeitar o bico. E vou usar a minha base, tá? A base que vai ser de brigadeiro. Então, eu vou usar a de brigadeiro pra fazer aqui, ó. Enquanto isso, gente, as coxinhas tá fritando. E é assim, eu tenho que ir dando tempo. Porque senão... Nicolas... Ó, tá vendo? Aí eu solto. Coloco o bico novamente e vou usar agora o de leite ninho pra fazer esse outro recheio. Aliás, essa outra cobertura, tá? Pra fazer o de leite ninho, do mesmo jeito, tá, gente? Esse mesmo detalhe aqui. Esse bico, ele não tem numeração. Então, não sei que bico é esse. É daqueles bicos que não é profissional, sabe? Pronto, ó. E agora, pra finalizar... Eu vou colocar confeito nesse daqui, branco. E vou colocar confeito de chocolate nesse outro. Aí eu dou uma carreira assim, gente, em fazer as coisas, porque Nicolas, se ele se abusar, já era. Então, ó, fatia de ninho tá ok. E fatia de chocolate tá ok. Aí tudo que vai ficando ok... Eu vou riscando, que é pra mim ter o controle, tá? Vou tirar as coxinhas que tá ali e colocar mais pra frente. Pronto, gente, pedido finalizado. Aqui nesse saquinho tem ketchup, o garfinho, porque vai as fatias e também meu filho. Deixa a mamãe gravar. É assim, gente, tava... Pra vocês verem que pra fazer esse pedido aqui tava demais o choro desse neném. Então aqui, como eu tava dizendo, tem o garfinho que vai fatia, tem guardanapo e os
ketchup. Aqui, ó, eu já coloquei as coxinhas. Aí, nesses outros dois aqui tem as fatias. Nesse daqui tem a tortilete. E nesse daqui tem as trufas, tá? Como foi 2 de cada sabor, então eu coloquei o nome aqui pro cliente saber qual é qual, tá? Então, aqui eu já finalizei. E aí fica esse caos aqui, ó. Olha isso, eu saio jogando tudo que dá pra jogar, entendeu? Pra poder fazer e depois é que eu limpo. O importante é dar conta do pedido, porque Nicolas estava já chorando, 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 chorando e chorando. E é assim, gente. Quando tem pedido é uma loucura, mas deu tudo certo. Já mandei mensagem pro entregador, já ele tá chegando pra levar esse pedido. Só me diz, gente, como é que trabalha com uma pessoinha desse tamanhinho, ó, não sai uma lágrima. Uma pessoa desse tamanhinho fica assim, no seu ouvido. Ó, o pedido já saiu pra entrega, já limpei aqui a bancada. Esse brigadeiro aqui, eu só vou fazer, pesar ele e dar uma pré-enrolada mais tarde, porque Nicolas agora não tá dando, entendeu? Durante o pedido, gente, foi assim, chorando, chorando, chorando. E aí fica aquela loucura no meu juiz, pra mim gravar, pra poder fazer o pedido, pra poder atender o cliente pela coisa, porque eu sou sozinha, então eu tenho que fazer tudo sozinha. Então vocês imaginam o caos que fica meu juiz nessa hora. Mas enfim, no final deu tudo certo, o entregador já entregou, tá tudo ok. O brigadeiro vai enrolar mais tarde, dei uma limpada aqui na bancada. Ali eu já sequei, guardei a louça que tinha e agora ficou aquela loucinha e mais tarde é que eu vou dar uma limpada nesse fogão. Agora eu vou ficar com esse pequeno pra ver se, né, ele descarrega um pouquinho e vai dormir. Em nome do Senhor Jesus. E agora é 5h20 da tarde. Hoje aqui, ó, gente, o dia todinho foi chuvoso. Choveu muito, muito, muito. Eu até pensei que o rapaz não fosse entregar agora à tarde por conta que ele não tava vendo as mensagens. Eu já tava ficando doidinha pra saber como é que ia fazer a entrega. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ai, gente, tem dia que é assim. É uma loucura. Vou falar pra vocês, é uma loucura. Mas deu tudo certo. Só isso. Gratidão, meu Deus. Obrigado, obrigado. Pessoal, ó, agora já é outro dia. E aqui já são 12h55. Já dá 1h da tarde e eu ainda não fiz nada. O que que acontece? De manhã lavei roupa, organizei a casa, fiquei com o Nicolas, aquela coisa toda, né? E eu tive que sair com ele também, que eu tive que comprar lenço umedecido pra ele. E comprei também o leite dele. Então, aí de manhã eu aproveitei pra sair um pouquinho com ele. E agora, eu já enrolei os docinhos, tá, gente? Os brigadeiros que tava pra enrolar, eu já enrolei, pesei tudo certinho, coloquei etiqueta e tá no congelador. Aqui eu vou fazer reposição de 2 brigadeiros, tá? Tem um pouquinho ainda na geladeira, mas eu vou fazer mais, que eu tô pretendendo aí fazer bolos pra prensar, umas tortas pra depois colocar elas à pronta entrega, tá? Então aqui eu vou fazer o primeiro brigadeiro de leite ninho e depois eu faço o brigadeiro de chocolate. E aí, gente, quando eu fizer eu mostro pra vocês quando estiver pronto, tá? Vou organizar essas coisas aqui porque já são 1h da tarde e eu ainda não fiz nada, gente. Nicolas abusado, aquela coisa toda. E aí é assim, né? A gente vai se virando, tem que dar. E o tempo que a gente tem é curto, pelo menos o meu. Cada segundo é valioso pra mim. Então, é isso. Vou fazer aqui o brigadeiro de leite ninho. E depois eu vou fazer o brigadeiro tradicional, tá? E aí eu vou ver se eu faço mais alguma coisa. Aliás, eu vou parar e vou dar um banho em Nicolas, porque ele já mamou. Vou deixar ele brincando mais um pouquinho. Quando ele cansar, aí eu dou um banhozinho nele pra ver se ele dorme. Apesar dele, que eu tenho certeza que ele não vai dormir, porque esse menino só tá dormindo 2 vezes no dia, gente. É assim. Ó, aqui eu coloquei leite condensado e o leite ninho. A mesma base, tá, gente? Que eu uso sempre. Que vocês estão... Acho que já tá cansado de ver aqui, né? Porque toda vez eu uso a mesma base. Porque eu sempre faço, né? Que ele sempre sai. Então eu sempre tô fazendo, tá? Mas é isso. Vou colocar aqui o creme culinário. E por último eu vou adicionar o meu leite integral. E aí já levo pro fogo. E também já deixo em ponto aí de bico, que é o ponto que eu mais uso pra poder fazer os bolos e tudo, tá? Gente, ó, Nicolas dormiu finalmente, dei um banhozinho nele e tudo. Agora,
São exatamente 2h42 da tarde. Hoje tá sendo aquele dia bem difícil, porque tem muita coisa pra mim fazer e eu acabei que não fiz foi nada. Basicamente nada. Ó, aqui eu acabei de finalizar o brigadeiro de chocolate. Aqui tá o brigadeiro de leite ninho. Coloquei o plástico assim, ó, porque tá vendo? Como ele solta água, é importante a gente colocar o plástico pra não criar aquela película no nosso recheio, tá? Vou dar uma limpadinha aqui nessa bancada, dar uma organizada. E também vou fazer almoço, gente. Ele já comeu porque tinha uma carninha ali guardada. E aí eu já dei almoço pra ele tudo certinho. E eu ainda não almocei. São 2h45 da tarde. A bagunça de estoque que eu preciso organizar. É assim, gente. Já faz 3 dias. Ó, 3 dias. E ó, apontando com 2. Já faz 3 dias que eu não fiz as aulas. Gente, eu tô chegando 6 horas da noite, 7 horas. Eu tô acabada de cansaço. E eu não tô conseguindo fazer as aulas. Então, já tenho que umas 15 aulas pendentes aí, que era pra ter feito e ainda não fiz. Aqui tem um pouquinho das coisas dos estoques, ó, que eu preciso depois fazer a reposição, tá? Eu não sei se essa semana eu vou lá comprar. Se eu for, eu mostro pra vocês. E é isso. Tô com sono, mas eu não posso dormir porque eu tenho que almoçar. Ou eu escolho dormir ou eu escolho almoçar. Mas daqui a pouco ele se acorda. Então vai ser só o tempo mesmo de eu almoçar. E é isso, gente. Vou almoçar aqui. Preparar rapidinho pra ver se eu volto e vejo o que eu vou fazer. Se eu for fazer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, tá? Gente, aqui já é outro dia. Hoje eu não fiz nada. Hoje eu tô naqueles dias, assim, bem difíceis de lidar, entendeu? Hoje eu fui na psicóloga. Primeira vez que eu vou. Eu tava precisando. Nicolas tá ali, eu deixei ele com meu pai. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Como eu tava dizendo, eu deixei Nicolas com meu pai e aproveitei pra ir lá. E vou falar pra vocês, foi uma experiência assim bem boa, né? E desafiadora, porque você ir pra um psicólogo, né? Você contar, por mais que seja um profissional, mas você contar pra uma pessoa o que está acontecendo, né? É desafiador, porque querendo ou não, você tá mexendo com os seus sentimentos, com muita coisa que tá dentro de você e só você e Deus sabe, não é verdade? Mas também deu um alívio muito bom. E aí eu vou ter que passar toda semana, né? Pelo menos uma vez por semana eu vou precisar ir. É assim, gente. Quando vocês não estiverem bem, vão procurar ajuda. Porque ajuda, né? Ajuda já quer dizer tudo, já ajuda você. E eu vou falar sobre a tortinha agora, né? Essa tortinha aqui, gente, a cliente me pediu o quê? 1h da tarde, aí eu fui lá pra psicóloga, voltei agora são 4h21. Eu vou fazer ela agora e ela é pra 7 horas. Como eu já tenho o recheio já pronto, minhas bases já tá pronta, essa torta vai ser de prestígio, tá? Então a massa vai ser chocolate e o recheio de coco, tá certo? Então eu já vou bater a massinha. Aqui eu coloco no fundo papel manteiga e já vou começar a bater a massa. Bom, gente, vou começar a bater a massinha. Como é uma tortinha que é rápida pra fazer, tá? Então, por isso que eu peguei. Porque eu só pego encomenda assim de última hora, gente, quando eu vejo que realmente dá pra mim fazer, tá? Então, ela vai vir retirar às 7 horas da noite, tá? Começa numa torta daquelas de aniversário, que são camadas de bolo, que você precisa pensar um dia antes e tudo. É tranquilo, tá? Vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês a prensagem. Então aqui eu já coloquei ovo, margarina. Agora eu vou levar açúcar e vou levar pra bater. Pronto, gente, ó, já bati. Ele fica um cremezinho mais clarinho. Agora eu vou estar adicionando aqui. Meu forno já tá ligado, tá? Eu vou estar adicionando aqui minha farinha de trigo sem fermento. Agora, gente, eu vou estar adicionando aqui o chocolate em pó.
Eu uso 32% cacau, tá? E também vou estar adicionando aqui o meu creme culinário. Vocês estão vendo que a iluminação deu uma diminuída? Deu, porque o senhor Nicolas está fechando a porta. Entendeu? Ele fecha a porta e como já tá de tardezinha, ele acaba ficando mais escuro, tá? Aqui, gente, eu vou dar uma misturada com fouet. Eu gosto muito de usar o fouet, porque o fouet, além dele misturar rápido, ele também ajuda, ó, a misturar rápido. Você não precisa ficar mexendo bastante a massa, tá? Então, ó, minha massinha ficou assim. Vou adicionar agora fermento em pó. E já vou levar pro fogo, pro forno, aliás, né? Porque eu preciso que essa massa esfrie pra mim poder prensar ela, tá? Então, ela precisa estar fria. Pronto, gente, agora eu vou adicionar a minha massinha aqui e já vou levar para o forno. Gente, eu tô amando essas espátulas da Shopee. Muito boa, inclusive depois, né, eu vou estar comprando mais. Mas elas são ótimas. Vou dar uma espalhadinha aqui na massa, ó, pra ajudar ela a crescer um pouco mais uniforme. E já vou levar essa massinha para o forno. Quando assar e quando eu for prensar, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Gente, ó, pra decoração, eu resolvi fazer uma ganache. Porque como a tortinha vai ser de prestígio, então eu pensei em fazer uma decoração. Na hora que eu for fazer, vocês vão ver, que eu vou mostrar, tá? Eu só vou ter que colocar depois o meu celular ligar o flash, porque eu acredito que vai ficar difícil a iluminação por conta que, né, já vai escurecer, já vai ficar de noite. Vamos lá. Aqui eu tenho chocolate meio amargo derretido, fracionado. Não tenho quantidade, tá? Tava aqui no potinho. Coloquei ali no micro-ondas, 30 segundos, mexi, depois mais 20 segundos, mexi novamente. E agora eu tô adicionando aqui creme culinário. Pode estar adicionando o creme de leite, é porque eu uso muito creme culinário. Vocês sabem, já estão cansados, né? Mas, ó, aqui eu adicionei também a olho, tá? E o ponto do meu ganache, eu quero que ele dê aquela escorridinha assim, entendeu? Que eu jogue e ele escorra. Então, esse daqui é o pontozinho. Se tiver mais necessidade de, na hora eu colocar, eu acrescento mais um pouquinho do meu creme culinário, tá? Mas é isso, o ganache tá pronto. Aqui também tá pronto o meu recheio, que como eu disse pra vocês, eu uso recheio bases e isso ajuda demais. Esse daqui é um recheio base de leite ninho. E aí, na hora de fazer o recheio, vocês vão ver que eu vou colocar o coco, tudo certinho. Fica top das galáxias, é isso. Então, já tirei da geladeira, deixei aqui. Meu ganache também já tá pronto, acredito que ele vai dar uma endurecida. Então, quando for na hora, eu vou aplicar mais um pouquinho do creme culinário pra ele derreter mais um pouquinho. Aliás, cair, né, dar aquele caimento na torta. É isso, o bolo tá no forno. Vou aproveitar que o Nicolas tá tranquilo pra me dar uma lavadinha aqui na louça. E aí depois eu volto quando eu for fazer a prensagem e a decoração desse bolo, eu mostro pra vocês. Bom, gente, agora chegou a hora de eu prensar a tortinha, tá? Eu já deixei tudo organizado pra poder adiantar, porque Nicolas estava daquele jeito no furacão e meu pai veio aqui, aí ele ficou com ele nesse tempo que eu prensei e fiz a decoração da torta, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo de como eu faço a prensagem dessa tortinha e também a decoração, tá? Então, aqui na minha forma, eu já abri os saquinhos plásticos para poder colocar a massinha. A massa que eu uso embaixo é a massa que a primeira camada de massa é aquela massa que já é do fundo, tá? Então, ela volta novamente para a forma. E aí, como eu disse para vocês, esse bolo vai ser de prestígio. Então, a massa de chocolate, recheio de coco, cobertura de chantilly e o ganache. Foi uma decoração que eu vi e quis fazer, né? Então, aqui, ó, nesse meu recheio, eu peguei meu recheio base de leite ninho, tá? E aí, eu fui aplicando. Gente, essa tortinha, ela tem aqui um peso médio de 1 kg, 1,1 kg. Então, vai em média aí 260, 280 gramas de recheio, que é justamente para poder dar o peso final da tortinha, tá? E aí, do lado, vocês estão vendo essa baciazona, o tamanho do mundo azul, porque eu tinha feito pipoca pra gente comer, entendeu? Enquanto eu tava fazendo decoração, enquanto o pai tava com o Nicolas. E aí, gente, eu dou uma boa espalhadazinha nesse meu recheio, pra poder, né, unir ele bem e deixar o mais retinho possível.
E aí, nesse recheio, eu já tinha colocado um pouquinho de coco, misturei, né, na base de leite ninho. E aí, depois, para dar um sabor a mais, claro, eu coloquei mais um pouco de coco ralado, tá? E aí, agora, gente, eu venho umedecendo a segunda camada e a última, né? Porque são uma tortinha, só tem uma camada só. Então, por isso que eu disse pra vocês. A prensagem dessa torta, por isso que eu peguei de última hora, que era uma torta que não precisava de prensagem de um dia anterior, que nem os bolos de aniversário. Então, eu viro essa minha parte que eu molhei para baixo, ajeito direitinho, puxo sempre o meu saquinho para deixar uniforme. E aí sim, agora eu vou fechar essa minha tortinha para poder levar para refrigeração. Como já eram umas 6 horas, se não me engano, que eu tava prensando, então ia ficar mais ou menos aí em torno de uns 40 minutos na geladeira, tá? Para poder eu vir fazer a decoração. Depois desse tempo, eu vou começar a decorar. Então, no meu pratinho aí de isopor, gente, vocês estão vendo que eu passei um pouquinho do recheio de leite ninho para poder, né, fixar a torta, para não sambar nem nada. E aí eu viro minha tortinha e puxo ela para poder sair, ó. Tá vendo que o recheio fica bem legal, gente? Fica uma quantidade boa de recheio, tá? Não fica pouco recheio, não. E aí, pronto. Tirei aqui o meu saquinho na tortinha, ó, ela ficou assim, bem prensadinha, bem bonitinha. E agora, eu vou começar a fazer a decoração. Então, aqui eu venho passando o meu chantilly. Gente, é só chantilly, tá? O que eu tô usando aí é o Amélia Supremo, que eu amo usar esse chantilly da Amélia Supremo, porque ele é sensacional. Eu não gostei da Mago. Mago, você me perdoa, apesar que ninguém vai estar vendo meus vídeos. Então, enfim, tô dando consideração, né? E aí meu pai já tava vindo atrás de Nicolas, por quê? Porque Nicolas já tava mexendo no lixo, é assim, gente. Aí, enquanto eu tava decorando, eu disse, venha cá pegar esse menino, pelo amor de Jeová. O pai pegou e levou ele. E aí, gente, vocês estão vendo que eu tô passando um chantilly. Esse chantilly, né, chantilly. Esse chantilly, ele tá poroso, eu deixei ele um pouquinho mais poroso, tá? Pra depois eu vim com chantilly hidratado, eu hidratei com leite condensado pra poder fazer uma camadinha um pouco mais fina, somente pra poder, né, dar aquele alisamento na minha tortinha, tá? Então eu preferi fazer assim porque eu achei muito melhor. E aí, pra alisar, pra me ajudar a alisar, eu aliso com essa espátula aquelas espátulas que a gente corta fatia de bolo, sabe? Eu gosto bastante dela, que me ajuda muito a fazer esse alisamento no bolo, tá? Então, eu aliso nas laterais. E depois que eu aliso nas laterais, eu faço as quinas do bolo. Gente, pra fazer quina de bolo, você tem que estar, assim, não tem que estar, não. Você tem que pegar a experiência, né? Com o tempo. Antes, quando eu ia fazer minhas primeiras quinas de bolo, misericórdia, eu arrancava metade da massa do bolo, né? Hoje não. Hoje, como eu sempre tô fazendo um bolinho, uma tortinha, uma coisa ou outra, então eu sempre tô fazendo, aprendendo. A gente vai aprendendo assim, gente, evoluindo. E aí eu passo minha espátulazinha pequenininha para dar uma alisadinha nesse bolo na lateral, para depois a gente vir fazer o restante da finalização. Como eu vou fazer a ganache, como eu falei para vocês, para poder jogar, aí eu tinha que fazer as quinas, tá vendo? Então, pega suavemente, vai limpando o fundo da espátula. Se você quiser limpar com um pano, pode limpar. Se você quiser colocar na água, pode. Mas eu prefiro assim porque é mais rápido, tá? Aí você pega e puxa sempre da lateral pro meio, tá? Pra poder fazer a sua esquina. E aí em cima eu não alisei tanto, gente, porque vinha a decoração. Eu me atentei mais nas laterais por conta que vai vir o caimento da ganache, tá? Então, eu me atentei mais em fazer as quinas do que em cima, porque querendo ou não, depois em cima ia ficar coberto, vocês vão ver. Então, não tinha necessidade, tá? Aí aqui na minha manga de confeitar, eu tenho um bico. Esse bico que eu tô usando é o bico 21 da Wilton. E aí, eu ia fazer com o bico 1M. Vocês estão vendo ali que tem uma manga atrás que tá com chantilly, né? Mas aí, não teve necessidade, porque ia ficar muito grande, ia ficar desproporcional. E aí, gente, para começar a fazer a decoração, primeiro eu tenho que fazer o caimento da minha ganache. Olha só como ela tá caindo maravilhosamente. Então, eu venho jogando na esquina, aperto, dou um espaço, aperto, solto e vou fazendo esse caimento na minha tortinha, tá? E o caimento dessa ganache, gente, é você que faz. No caso, você vai acrescentando o creme culinário, o creme de leite, a base que você estiver usando para fazer a ganache, você vai acrescentando
e vai vendo o ponto aí de caimento que você quer pra fazer no seu bolo, na sua torta. Então, eu fui fazendo dessa forma aí, tá? Gente, essa torta deve ter ficado uma delícia. Eu fiquei com vontade de comer, não vou mentir. Mas depois a cliente mandou mensagem, disse que tava uma delícia, que todo mundo gostou e tudo e tal. Então, ótimo. E aí é vida que segue, né? E aí, gente, como eu tava falando pra vocês, eu usar o bico 1M pra poder fazer uns detalhes aí, umas pitangas na lateral. Porém, como esse pratinho é um prato que eu coloco somente a torta pra ela não ir direto naquela embalagem, que vocês vão ver que eu vou colocar na embalagem. Então, eu preferi colocar mesmo nesse pratinho pra ficar mais bonitinho, porque se o cliente quiser tirar, colocar na mesa, tudo certo. E aí, gente, depois que eu fiz o caimento da minha ganache, eu vim aplicando agora um pouco de ganache em cima da minha torta, que é para poder fazer todo o alisamento, tá? Então, eu lavei a minha espátula, porque tava com chantilly, porque senão ia manchar. E aí, depois eu vim espalhando, né, com muita calma nessa hora, para poder pegar todos os cantinhos e cobrir, né? Toda a parte que tinha chantilly branco em cima, eu queria cobrir para deixar a tortinha toda em chocolate, na parte de cima, tá? Então, porque eu poderia ter jogado um ganache em cima e ter espatulado e ter jogado nas laterais? Poderia, só que ia fazer um caimento diferente. Eu queria caimento de gotas mesmo, como se fossem as gotinhas de chocolate. Então, por isso que eu coloquei o meu ganache na bisnaga, tá? Mas se você quiser fazer diferente, você pode jogar a ganache no meio da torta ou do bolo que você estiver fazendo. E aí, com a espátula, você vem fazendo do mesmo jeito que eu fiz aí, só que vai jogando pra lateral, tá? Então, aqui, com o bico 21, eu fui fazendo esse estilo conchinha, tá, gente? Só pra dar um detalhe mesmo no rodapé do bolo, tá? Pra não deixar o bolinho sem nada, né? A tortinha sem nada. Então, eu preferi fazer esse detalhe estilo concha. Peguei de cima pra baixo, aquela coisa toda. E aí, gente, vocês estão vendo que tem uma corzinha porque tinha corante no meu bico e eu não prestei atenção. Só que eu já tinha aplicado, eu não ia poder tirar, aí já era. Mas a moça gostou, porque querendo ou não era pra mãe dela, então ficou, vamos dizer assim, fazendo parte da decoração, sem querer, mas ficou. E aí não ficou nem feio, gente, ficou até bonitinho. E aí eu fui fazendo esse detalhe no rodapé do bolo. E agora, pra fazer a finalização, eu vou fazer, eu pensei, gente, em fazer várias coisas. Porém, eu disse, eu quero fazer umas decorações padrões para cada sabor, para toda vez que o cliente pedir, a pessoa fazer uma decoração específica para aquele sabor. Então, essa daqui é de prestígio, então eu pretendo nas tortinhas de prestígio fazer ela dessa forma, tá? Então, para fazer a decoração final, eu coloquei o coco ralado aí em cima. Eu ia fazer algumas rosetas, gente, só que eu acho que ia ficar muito papagaiada a torta, então eu não quis fazer. Mas se você quiser também fazer uma decoração assim, pode, né? Tudo é criatividade, né, gente? E aí, depois que eu joguei o coco, ó, eu pego um pincel e venho passando assim pra me ajudar a dar uma espalhadazinha, tá? Nesse coco, pra jogar um pouquinho mais para as laterais. Pra finalização, coloquei aí 2 beijinhos que eu enrolei e pronto, gente. A tortinha tá pronta. Depois, né, eu fui pesar a tortinha e ela ficou, eu vou lembrar agora pelo vídeo, porque eu não lembro de cabeça, ó, ficou com 1 kg 130 gramas. Então, toda vez que eu vou falar pro cliente, eu falo que a torta pesa em média de 1 kg e 100, tá? Porque às vezes passa um pouquinho, às vezes diminui um pouquinho, enfim. E aí, gente, como eu disse pra vocês, ó, eu coloco no pratinho pra depois vir colocar a tortinha na embalagem, tá? Porque aí eu coloco a tortinha, fecho tudo bonitinho e aí já tava pronta e mandei mensagem pro cliente vir retirar, tá? Foi isso. Tortinha prontinha. Gente, ó, aqui já é outro dia. O Nicolas tá bem abusado. E aí, o que acontece? Hoje eu tenho 75 salgados pra fazer. Só que aí, meu juiz tá tão bom hoje que eu acabei pesando 1,5 receita de salgados. Ou seja, nem fazer 300 salgados, né? E aí, vocês estão vendo a panela ali atrás? E a panela eu fiz justamente 1,5 receita pra poder colocar no fogo. Só que aí, quando eu percebi, a margarina já tava derretendo e eu já tinha pesado 1 kg e 200 gramas de farinha de trigo. E eu disse, e agora? Eu não vou fazer tudo isso de salgado, porque ia dar mais de, eu acho que
200 salgados, 100 e pouco salgado. Eu não ia querer essa quantidade e não ia também dar conta dessa quantidade, porque eu tenho a torta, ainda vou ter que ir no mercado para comprar o queijo, porque eu tô sem, enfim. E aí eu fiz o quê? Parei para pensar. Foi como eu disse a vocês, nessa hora a gente tem que ter um pouco de calma para parar para pensar. E aí eu parei, pensei, disse, o que que eu posso fazer? Eu disse, eu vou dividir essa massa no meio. Então, eu só esperei a margarina derreter aqui dessa mistura. E aí pesei o líquido e dividi a quantidade que deu no meio, pela metade. E aí eu coloquei a outra metade no fogo de volta, esperei ferver. E também pesei metade da farinha de trigo para poder fazer essa massa que vocês estão vendo aqui, que eu tô solvando agora. Essa quantidade aqui, se não der pra mim fazer hoje, eu acredito que não vai dar. Eu vou fazer o quê? Eu vou levar pra geladeira, fechadinha, deixar lá e aí eu uso amanhã, entendeu? Agora, se eu tivesse feito toda a massa, o que que ia acontecer? Eu ia acabar perdendo, porque essa massa não pode ser usada no outro dia, né? Tem que ser usada hoje. Então, eu ia acabar perdendo. Então, eu preferi fazer assim, porque aí ali eu posso refrigerar aquela misturinha e utilizar amanhã, tá? Aqui, gente, eu já tô solvando essa massinha pra ela poder diminuir a temperatura aí. Pra mim poder fazer uma mamadeira pra Nicolas. E poder deixar ele na casa do meu pai rapidinho, porque, né, minha mãe viajou, então meu pai tá aqui, vou deixar ele lá rapidinho. Pra mim poder ir no mercado, pegar a bicicleta e ir rapidinho lá, pra poder comprar ovo que eu tô precisando e também comprar o queijo, que vai ter bolinha de queijo e coxinha pra fazer. Então vocês estão vendo, Nicolas, bem abusado mesmo. Então eu vou solvar aqui a massa. Quando ela baixar um pouco mais a temperatura, eu vou enrolar ela no plástico filme, fazer o gogó de Nicolas. E aí eu vou comprar o queijo, tá? Então, é isso, gente. Acompanhe hoje. E vai ter uma tortinha pra fazer, estilo aquela tortinha prestígio, porém não com decoração, vai ser escrita, tá? Ela preferiu que eu escrevesse uma frase em cima da torta. Então, é isso. Vou embora cuidar, porque hoje tem muita coisa pra mim fazer. Tem e não tem, né? Porque querendo ou não, assim, não é muita coisa, mas quando não se tem pronto, porque eu tô sem o freezer, então, gente, eu não consigo armazenar uma quantidade, porque eu tenho que congelar outras coisas. Eu tenho que congelar os bolos caseiros, então no freezer da minha geladeira não cabe mais nada, né? Então não tem como eu estar congelando. Então, sempre que o cliente pede assim de última hora, eu fico doida. Porque é muita coisa pra fazer num dia só, entendeu? Mas vai dar tudo certo. É pra de noite, mas eu prefiro estar adiantando pra poder aí ficar mais tranquila, tá? É isso. Gente, ó, já solvei a massinha, tá? Aqui eu dividi ela em duas pra poder esfriar um pouco mais rápido, tá? Depois eu vou dar uma guardada nessa farinha de trigo, como eu falei pra vocês. E essa quantidade aqui também eu acredito que não vai dar pra mim fazer hoje. Eu vou guardar na geladeira e amanhã eu faço mais salgados, tá? É isso, agora são 9 horas da manhã, é pra de noite, tá, gente? Mas eu sempre gosto de me adiantar pra não correr imprevistos, enfim, às vezes acontece também de aparecer outras coisas no dia, aí é bom me organizar. E aí eu vou levar Nicolas pra deixar lá na casa dos meus pais, já tirei o carrinho dele, né, vai ficar lá um pouquinho. E minha bicicleta pra mim poder ir, tá com cara que vai chover, então eu vou cuidar. Meu povo, o que que eu falei de chuva, ó? Abri o portão agora pra levar ele, olha isso. Agora eu vou esperar passar, né? Mas eu acredito que vai passar rápido. Acho que é só uma nuvem. E aí eu vou esperar a chuva passar pra mim poder ir lá. Pra deixar ele lá rapidinho na casa dos meus pais e comprar o ovo e o queijo que eu preciso comprar pra fazer os salgados. Gente, acabei de chegar. Vocês acreditam que eu ainda peguei chuva no caminho? Ah, pois é. Fui lá, comprei o queijo. Comprei pouco mesmo, porque eu só vou fazer 25, mas o que sobrar eu faço mais, tá? E aqui tá os ovos, eu acho que não quebrou, que eu trouxe na bicicleta. Mas eu acho que não quebrou não, vou até dar uma olhada. Teve um aqui que eu acho que deu uma quebradinha, mas daqui a pouco eu ajeito. Vou lá agora pegar Nicolas pra trazer ele. E ó como o tempo tá aqui agora. Ó, aquela nuvem ali que tá ali, passou chuva. Aí foi aquela que eu peguei, gente. Mas olha pra cá de novo.
O tempo aqui é assim. Começa a chover, fecha o tempo. E aí, de repente, abre o sol. Entendeu? Então, quem vier pra cá, passa pra não desanime não quando começar a chover não. Porque logo, logo passa, entendeu? Só quando é inverno pesado mesmo, aí chove direto. Mas quando não, é assim, ó. Chuva aqui, aliás, chuva tava aqui, passou e agora vem o sol. Vou lá pegar Nicolas. Gente, ó, minha massinha de salgado já tá fria. Eu já pesei essa quantidade aqui, porque eu vou fazer 50 coxinhas e depois eu vou fazer 25 bolinhas de queijo, tá? Então aqui primeiro eu pesei a massinha pra fazer as coxinhas, tá aqui. E ali tá embrulhada pra fazer depois as bolinhas de queijo. Vai sobrar massa, então o que sobrar eu completo pra poder depois congelar, tá? Pra não jogar a massinha fora. Aqui minha massinha também da tortinha já assou e aqui eu já retirei o frango, ó, que tava na geladeira, pra poder já fazer as coxinhas, tá? Vou aproveitar que o Nicolas tá mais tranquilo. Agora são exatamente 12 horas e é isso. Vou fazer primeiro as coxinhas, os salgados e depois é que eu prenso o bolo, porque o bolo é mais tranquilo, tá? Não vou filmar muito essa etapa aqui pra vocês, porque senão vai demorar muito e eu tô correndo aqui porque eu ainda tenho que dar banho em Nicolas, tenho que almoçar, enfim. E também tem que ver se ainda dá pra mim levar ele pra vacinar. É desse jeito, gente. É assim. A baguncinha dele tá ali, mas eu vou cuidar aqui agora. Gente, ó, já prensei o bolo, a torta tá lá. Começou a chover do nada. Mas aqui, ó, sobrou ainda queijo, tá? Pra fazer as bolinhas de queijo, gente, eu prefiro ralar. E aí, pra dar uma saborização, eu coloco orégano, tá? Então, sobrou aqui. Então, amanhã eu vou fazer massinha de salgado. E eu utilizo esse e o frango que tá na geladeira, que sobrou também. Aqui também tem esse pouquinho de massinha que sobrou. Vou aproveitar pra daqui a pouco fazer mais um pouquinho de salgado mais tarde. E aí, eu já aproveito e congelo. Aqui ficam umas loucinhas pra me lavar. Os salgados eu coloquei já no congelador, porque como ela preferiu mudar o horário, e o horário vai ser mais cedo, vai ser 5 horas da tarde. Então aqui, ó, eu coloquei os salgados e deixo fechado, tá? E aí, como eu disse pra vocês, eu gosto de fritar os salgados quando ele está um pouquinho geladinho, pra poder ajudar na fritura. E aqui tá as bolinhas de queijo, tá bom? Então, vou deixar aqui no congelador. Agora são 2h25. E aqui embaixo, cadê, gente? Aqui, ó, eu já deixei a torta, tá? Prensadazinha, não mostrei pra vocês que é a mesma coisa que eu prensei a outra. Então, deixei ela prensadinha assim. E aí depois eu vou fazer a decoração. E agora eu vou dar uma lavadinha nessa louça, aproveitar que o senhor Nicolas está tranquilo. Ele tá ali na frente, então ele tá tranquilo. Então, vou aproveitar pra lavar a louça. Gente, ó, vou começar a decorar o bolo. E pra fazer a escrita, eu vou utilizar aqui brigadeiro, tá? Você pode estar fazendo com doce de leite. Você pode estar fazendo com o próprio chantilly, mas o chantilly parece que... Eu não gosto de fazer não, porque ele mancha, tá? Então aqui eu vou colocar um pouco, não vou colocar muito também não, pra não sobrar. E aí, gente, ó, coloquei aqui uns 20 segundinhos no micro-ondas pra poder dar uma derretidazinha. Aí agora eu vou estar acrescentando aqui o meu corante em gel preto, tá? Eu sempre gosto de fazer na base de chocolate, porque, ó, ele escurece muito mais rápido do que for fazer no branco, tá? Então, você não precisa estar utilizando tanto corante. Pronto, ó, tá feita aqui a base pra poder fazer a escrita. Vai ter um detalhezinho amarelo e um detalhe vermelho. Mas como é pouquinho, eu vou fazer somente com o leite condensado, vocês vão ver, tá? O desenho tá horrível? Tá, mas é um rascunho. Enfim... E aí eu vou deixar, por enquanto que eu tô decorando o bolo, ele vai dando uma leve esfriadinha. E aí depois eu coloco no saco de confeitar pra gente começar a fazer, tá? Começar a decorar o bolo agora, aproveitar que o Nicolas tá mais de boa. Gente, aqui eu vou começar a fazer a decoração da torta, tá? Vai ser a mesma coisa que eu fiz na outra. Porém, a única diferença vai ser que essa torta, ela não vai ser estilo a decoração própria, padrão do sabor, tá? Vai ser... escrita. Então aqui aquele chantilly que sobrou do dia anterior, eu peguei ele novamente. Vocês estão vendo que ele tá bem poroso. O que eu fiz? Só fiz mexer. Não adicionei nada nele. Mexi bastante com a espátula, bastante, pra poder chegar nesse ponto aí, ó. Então quando seu chantilly tiver poroso, mexe ele bastante pra ver se ele chega no ponto de hidratação um pouquinho mais, tá? Se for necessário, claro, aí você acrescenta aí o leite condensado, o próprio chantilly, enfim, o que você usa para hidratar. Então aqui eu já começo fazendo uma pré-camadazinha
do meu chantilly na minha tortinha. Isso, gente, ajuda a não soltar farelo, tá? Nos bolos de aniversário, geralmente eu não faço pré-camada por conta que não solta, que a massa é diferente dessa. Já da tortinha, ela solta bastante farelo. Então, depois eu vim com o meu chantininho, dei mais uma hidratada nele. E aí sim, eu vim passando mais uma camadinha aí, pra poder fazer o alisamento final, tá? Então, agora eu vou estar fazendo o alisamento na lateral. E aí depois, claro, eu venho fazendo minhas quinas e em cima eu faço o alisamento da tortinha. E aliso bem, gente, porque como vai ser escrita, então eu preciso alisar bastante essa parte de cima, tá? Tentei alisar o máximo que eu pude aí, porque Nicolas estava bem abusado, então tava daquele jeito. E ainda por cima a cliente preferiu colocar o horário mais cedo, para 5 horas da tarde. Então por isso que eu digo a vocês, eu sempre gosto de adiantar as coisas por conta disso. Sempre ocorre, gente, às vezes o cliente diz, olha, eu quero um bolo para 7 horas da noite. Aí eu já começo a adiantar. E de repente o cliente manda mensagem, olha, tinha como eu buscar 4 horas da tarde? É desse jeito, gente. Então por isso que eu gosto de me adiantar, por conta desses imprevistos que acontecem, tá? Então, aqui eu já vou começar a fazer a decoração da tortinha, tá? Ela me mandou uma frase para mim poder fazer a escrita em cima dessa torta, tá? Então, gente, para fazer a escrita, o que eu faço? Eu pego um palito de dente, né? Eu sempre tenho uma caixinha de palito de dente que eu gosto de fazer para poder fazer aí o meu rascunho, tá? Então, aqui nesse papel que vocês estão vendo aí, tá horrível esse desenho, misericórdia, nem eu tenho coragem de olhar para isso. Vocês vão ver que o bolo ficou muito melhor, tá? A tortinha ficou muito mais bonita do que esse meu desenho. Gente, sou péssima em desenhar. Quando os clientes pedem esses bolos assim, eu já fico, sabe, piscando no olho de nervoso. Mas deu tudo certo, gente, dá tudo certo, porque eu sou uma pessoa, entendeu? Que eu não sou muito boa de desenhar, eu já fico meio assim. Mas aí eu peguei, né, o palito, fui limpando ali no pano, ali atrás, para poder ajudar também a não ficar uns pontinhos de chantilly, porque quando a gente vai arrastando para fazer o rascunho, fica um chantilly na pontinha e aí eu acho chato. Então, antes de eu vir fazer a escrita, eu prefiro fazer dessa forma, né? Passar primeiro o palito para poder fazer a pré-escrita e aí depois sim eu vim contornando por cima. Eu acho melhor por conta que se eu for vir contornar direto, às vezes eu penso que não vai dar espaço, né, que não vai caber tudo que a cliente pediu para escrever e tem um boneco também para poder desenhar, enfim. Então eu prefiro fazer isso daí, tá? E agora sim, antes de aplicar na tortinha, vocês viram que eu coloquei, né, na base da espátula para ver se estava saindo bem legal, o caimento, tudo e tal. E aí sim, gente, eu vou fazendo, contornando tudo. Eu vou dar uma acelerada nesse vídeo aqui para poder mostrar para vocês como é que ficou o resultado final depois, tá? Mas aí não tem erro não. Vai fazendo aí por cima e fica tudo certo.
Pronto, gente, ó, finalizei. Olha a diferença desse boneco pra esse outro aqui. Meu pai eterno, olha isso. Senhor. Mas é um rascunho, né? E aqui, ó, ficou o resultado final. Como eu disse pra vocês, o granulado eu vou deixar pra colocar só no finalzinho, porque aí eu jogo assim nas laterais e eu tiro foto, ó. Ficou assim nosso bolinho. Aliás, nossa tortinha, né, gente? As tortinhas são com decorações padrões. Porém, como ela queria escrever uma frase em cima, aí eu acabei fazendo também, tá? Agora eu vou embalar e vou manter ela na geladeira, ó. Tá vendo como ficou bonitinha, gente? A espuma. Ai, cara, ficou muito linda. Gente, ó, atualizando vocês. Agora são quase 4 horas em ponto. Aliás, 4 horas em ponto, que ela tá errada. Então aqui eu já dei uma limpada nessa bancada depois que eu terminei o bolo. Lavei a louça, guardei a louça e deixei minha pia limpa. Porque assim, a pia tá não limpa, pra mim minha casa tá organizada, entendeu? Se vocês for assim, parabéns. Se não for também tá de parabéns, cada um com suas coisas. Ai, gente, eu tô assim, tem hora. Nicolas hoje, graças a Deus, tá mais tranquilo, tá ali, ele fica com aquele carrinho ali, eu fico de olho. E aí eu já separei aqui 2 caixas, que é pra colocar os salgados. Essas 2 caixas aqui, ó, uma é número 15, que é essa daqui, e a outra de baixo é número 10. Então eu tô pensando em colocar as coxinhas aqui, porque é 50 unidades, e as bolinhas de queijo aqui embaixo. Vamos ver se vai caber nas 2 caixas ou nenhuma só, não sei. A miçanguinha tá aqui pra depois decorar o bolo. E aqui, claro, eu já dei uma limpada no fogão. E aí já coloquei o óleo pra esquentar. E aqui, ó, tá minhas coxinhas. Que é pra poder... Elas não estão congeladas, tá, gente? Ela tá bem refrigeradazinha, ó. Bem refrigerada, ó. Ui, tá pronto o óleo. Então, eu sempre coloco... Gente, é mania colocar assim, tá, com a mão, tá? Mas vocês não façam isso em casa, não. Não façam o que eu faço. Ah, vocês sabem que eu não sou boa pra ditado, né? Enfim. Vou fritando aqui de 5, 6 salgados. Não é só porque os salgados são pequenininhos que você tem que tacar 10 logo de uma vez na panela. Porque isso vai fazer com que o seu óleo esfrie. E aí, seu salgado não vai ficar com um aspecto bonitinho no final, tá? Então, eu já vou começar a fritar os salgados aqui. Enquanto isso, as bolinhas de queijo eu tô deixando lá no congelador, tá? Vou fritar tudo bonitinho aqui. Vou organizando na caixa ali dos salgados. Quando eu fritar aqui, coloco ali pra escorrer o óleo e assim vai fazendo até terminar, tá? Quando terminar, eu volto com vocês. Gente, ó, já finalizei aqui. Aqui eu já tô aliás, já embalei, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui em cima ficaram as bolinhas de queijo. Tá bem quentinho, eu acabei de fritar. Já vai, meu amor. E aqui na caixa tá as coxinhas, tá? Tá lá dentro. Aí eu já deixei embaladozinho assim na sacolinha, porque a cliente já vem retirar. O bolo também eu já coloquei os confeitos, tá na sacolinha. Deixar o cartão aqui, porque o pagamento vai ser via cartão, tá? É isso, gente. Já coloquei etiqueta em tudo, finalizei. E, ó, se eu não tivesse lavado aquela outra loucinha, ó o tanto. Só da fritura, ó. Já tem 2 potes aqui pra lavar, já tem... gente, como é o nome? A forma pra lavar, enfim. Aquilo ali é que eu tenho que guardar. Então, eu preciso dar um geral nesse estoque aqui, porque nessa parte de baixo, gente, Nicolas alcança aqueles 2 quadradinhos ali. E aí ele faz o caos, ele bagunça tudo. Então, eu vou ter que dar uma organizada nessa parte aqui. Mas só mais tarde, tá? Não vou estar organizando agora, não. Por enquanto, eu vou trocar ele, vou ficar um pouquinho com ele. E aí, o pedido finalizei agora, ó, 4h54. E é o tempo certinho que ela vinha retirar de 5 horas. Terminei, vou trocar esse baby aqui. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês com essa vista maravilhosa, entendeu? Olha só. Finalzinho de tarde, chegando. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.